Esse vídeo aqui será um desabafo de como eu saí de um diagnóstico de depressão, de ansiedade, por um detalhe que eu percebi que eu estava fazendo no meu dia a dia. Mas para você saber primeiro como que eu cheguei nesse diagnóstico, eu preciso que você assista esse vídeo até o final para você entender o que estava me causando essa ansiedade, essa depressão, essa agonia dentro de mim que eu estava sentindo. Você tem que assistir o vídeo todo para você entender por que aconteceu isso comigo. Primeiro eu vou explicar para você por que eu decidi primeiro procurar um médico para me entender a minha situação. Eu marquei uma consulta para o médico. Chegando ao médico, eu expliquei todos os sintomas que eu estava passando. Eu falei com ele que eu estava desanimado, que eu estava cansado, que eu não estava tendo mais foco em nada, não estava tendo raciocínio lógico mais, estava sentindo uma pressão enorme dentro de mim, estava sentindo angústia, estava sentindo que ninguém gostava de mim. E aí ele falou que eu estava com um princípio de depressão, que era para me procurar um psicólogo. Só que antes dele me receitar essa receita para me procurar um psicólogo, ele me receitou alguns remédios tarja preta para mim ficar mais tranquilo e tudo mais. Eu decidi não tomar esses remédios. Eu decidi criar um guia, um cronograma da minha vida, no meu dia a dia, para me entender por que estava desencadeando tudo aquilo na minha vida. E foi aí que eu decidi em criar um caderno, que eu chamo ele de Diário do Dia, e comecei a anotar todo o meu dia a dia nesse caderno, todo o meu dia a dia. Como eu trabalho em home office, eu trabalho em casa, aquilo me consumia demais também. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, e aquilo também me consumia, pelo fato de eu estar trabalhando em casa, aquela rotina de trabalhar em casa, no computador o dia todo. E aí eu comecei a anotar todo o passo a passo do meu dia a dia. Desde a hora que eu acordava, desde a hora que eu ia almoçar, desde a hora que eu ia fazer os meus compromissos no meu trabalho, desde a hora que eu parava que eu parava de trabalhar, desde a hora que eu ia conversar com minha esposa, tudo eu anotei. Antes de começar a tomar esse remédio que o médico me receitou. Eu fiz isso durante uma semana. Uma semana anotando todo o passo a passo do meu dia a dia. E a conclusão vai te surpreender nesse vídeo. Talvez você esteja passando o mesmo problema que eu passei, ou vai passar ainda. Eu percebi que toda vez que eu acordava, a primeira coisa que eu fazia do meu dia era ir para o celular, era para ir para a tela do celular. Só que às vezes as pessoas acham que quando você vai para o celular é para ver alguma notificação de algum trabalho e tudo mais, e não. No meu caso, eu não fazia isso. Eu ia direto para o Instagram. Eu acordava 6 horas da manhã, nesse período que eu estava documentando no caderno. Eu acordava 6 horas da manhã, ficava de 6 até 8h30 da manhã, 8h30 a 9 horas da manhã, olhando o Instagram. E aí, olhando o Instagram, se resume a olhar stories das pessoas que eu seguia, olhar
Reels, a maior parte do tempo era Reels, eu ficava só assim. E aí, cara, o Instagram, ele é tão assim, o algoritmo do Instagram, ele é tão violento, que tudo que eu pesquisava um dia antes no celular, principalmente coisas que eu estava precisando comprar e tudo mais, principalmente equipamento do meu trabalho, o algoritmo do Instagram, ele entendia essa pesquisa que eu fazia lá no Mercado Livre e começava a me entregar vídeo, conteúdos relacionados àquele produto que eu estava procurando. E aquilo me consumia muito. Só que eu percebi que não era isso que estava me deixando vibrado na rede social, no Instagram. Não era o produto que eu estava querendo comprar, mas sim conteúdos vazios que eu assistia, que não estava me agregando em nada. Era vídeo, às vezes de piada, de pegadinha na rua, os outros fazendo sacanagem com os outros na rua. E também ficava vendo vida dos outros nos stories e tal, via o que a pessoa postava. E ficava esse período todos os dias. Todos os dias a minha rotina era essa, eu acordava e ia direto pro celular. Eu nem tomava café da manhã e já ia pro celular. E aí, quando eu acabava o celular, eu ficava de 6 horas da manhã até 8h30. Aquilo se tornou um vício, sem eu perceber. E aí, quando eu saía do celular 8h30 da manhã, entre 8h30 e 9 horas, eu saía do celular, ia fazer o café, do café eu ia pro meu, começar a trabalhar. Eu comecei a ter um desempenho muito mal no meu trabalho, porque eu trabalho com venda, na internet, numa empresa, e aí eu comecei a ser cobrado do meu chefe. O chefe começou a me mandar um e-mail e tal, meu desempenho caiu demais no meu trabalho, coisa que eu não tinha um desempenho ruim. E aquilo foi só me consumindo, era pressão psicológica do meu chefe, aí saía do computador, tinha pressão da minha mulher também, de dar atenção para ela, do meu filho também, que eu não estava tendo aquela presença, de pai ali naquele momento. E tudo isso contribuiu para eu chegar no estágio que eu cheguei, de procurar um médico, de explicar o que eu estava sentindo e tudo mais. Só que o ponto aqui, que eu tomei uma decisão radical, que eu percebi que estava me atrapalhando, era justamente o Instagram. E aí eu fui um pouco mais além, que você vai entender o que eu fiz. Por que o Instagram estava me deixando da forma que eu estava ficando? Porque o Instagram, eu percebia que alguns amigos meus, pessoas pessoais ali que postavam coisas, estava meio que curtindo a vida e eu estava trabalhando demais. Eu estava com esse sentimento que eles estavam trabalhando, que eles estavam curtindo muito e eu só trabalhando. Eu estava tendo esse sentimento. Mesmo eu trabalhando em casa, mesmo eu tendo um tempo muito flexível, eu tenho um tempo muito flexível do meu trabalho, então eu tenho essa liberdade de parar 2, 3 horas ali do dia e não mexer no computador e fazer outra coisa. Eu tenho essa liberdade. Só que mesmo assim isso para mim já não era suficiente, porque eu ficava buscando algo no Instagram que não estava me completando e sim me deixando angustiado. E aí eu via meus amigos postando que estava na praia, chegava final de semana, meus amigos postando na praia, que tava curtindo, tomando cerveja, que é trem todo, e aquilo tava... Eu pensava assim, eu tô só trabalhando e não tô vivendo a minha vida. E aí eu via que tudo que era postado no Instagram, a grande maioria das coisas que eles postavam não era verdade, totalmente verdade. Que eles iam ali numa praia, num bate-volta ali,
ia na sexta e voltava no sábado e postava os vídeos e tudo mais. E aí eu via que aquilo não era real, que eles postavam ali por postar, talvez não postavam por postar, como todo mundo posta. Só que quando você consome rede social, principalmente o Instagram, você acha, você que está do outro lado, que está vendo os vídeos, você acha que você está muito inferior à vida da pessoa que você está vendo. E eu fazia essas comparação da minha vida com a vida das pessoas que eu via lá no Instagram, principalmente nos stories, né, que a pessoa costuma postar mais do dia a dia ali dela ali, eu fazia muito essas comparações. E cara, eu percebi que cada vez que eu ficava perdendo meu tempo no Instagram, eu percebia que cada vez mais eu ficava doente. Cada vez mais eu ficava depressivo, cada vez mais eu ficava oprimido, cada vez mais eu ficava menos proativo, ficava menos criativo, que eu sou um cara muito criativo, então na hora de eu fazer as minhas coisas no meu trabalho eu não estava tendo aquela criatividade que eu tinha antes. Então eu comecei a perceber que de fato o Instagram estava me atrapalhando muito nesse requisito de ficar fazendo essas comparações que acaba que você faz. Sem você perceber, você acaba fazendo aquela comparação ali da sua vida com a vida da pessoa que você está vendo. E aí, eu tomei uma decisão de ficar 1 ano sem mexer em rede social. A única rede social que eu tenho instalado hoje no meu celular é o YouTube. Que o YouTube, como eu faço, eu trabalho com produtos, eu acabo vendo muita palestra de venda que me ajuda muito. Então eu vejo o YouTube mais com conteúdo mais que vai me agregar alguma coisa do que a rede social em si, como o Instagram e o TikTok. Aí eu excluí o Instagram e também excluí o TikTok. Então, nesse período que eu excluí o Instagram e o TikTok, eu parei de mexer mesmo, vai fazer 8 meses que eu não mexo mais no Instagram e nem no TikTok, é o que estava me atrapalhando. Cara, eu mudei absurdamente o meu desempenho no meu trabalho, não me preocupo mais com essa questão de ficar procurando coisas na internet igual eu fazia, de ficar tentando enriquecer, ficar tentando ser uma coisa que eu não sou. Eu parei de fazer isso. Antigamente eu fazia muito isso, de ficar ali tentando procurar uma outra profissão para me ficar rico, principalmente no marketing digital, que foi uma coisa que me frustrou muito. Depois que eu comecei a entender mesmo o jogo do marketing digital, eu percebi que eu estava indo para um buraco sem fundo, que tudo aquilo que os caras vendiam era ilusão, era mentira, que no final era eles querer vender o curso deles, que na real mesmo eles não queriam te ensinar a enriquecer, mas sim você enriquecer eles. Já cheguei a pagar R$2.000 em cursos aí de marketing digital para tentar mudar de vida, graças ao Instagram, porque eu acompanhava muito esses caras, esses grandes players aí que tem na internet, ficava acompanhando muito ali a vida dos caras e ficava tentando comparar com a minha, aquele trem todo, e aí me induzia a comprar esse tipo de curso, eu fazia curso, ficava horas e horas no computador estudando uma coisa que eu não gostava, mas eu tentava estudar para tentar mudar de vida. E aí, cara, tudo isso me abalou muito. Mas depois que eu excluí a rede social do meu celular, já tem 8 meses que eu não mexo, cara, eu vi uma diferença absurda no meu dia a dia. Hoje como eu tenho flexibilidade no meu trabalho, como eu falei com você,
eu consigo, 3 horas da tarde já tá liberado eu pegar minha bike, coisa que eu parei de pedalar, eu tinha uma bike, tenho uma bike, eu deixei a bike parada, pegando poeira e não mexi mais na bike, aí hoje eu voltei a pedalar mais, dou uma volta aqui no meu bairro, tem uma ciclovia bem grande, então não vou falar que é todos os dias, mas uma vez por semana ali eu tô pegando a bike, tô dando uma volta nessa ciclovia. Tem um cachorro, uma Golden, que também deixei ela de lado demais, por causa de rede social. Agora, né, eu tô recuperando o tempo com ela, passeando mais com ela, curtindo mais meu filho, dando mais atenção à minha esposa, sinto mais. Quando eu vou tomar café da manhã, eu tenho essa vontade de ficar perto da minha esposa pra gente trocar uma ideia, conversar e tudo mais. Então, cara, melhorou absurdamente essa questão de eu ter excluído o Instagram. Se eu falar para você que eu não vou mexer nunca mais, eu vou estar mentindo, porque o Instagram hoje, querendo ou não, pelo meu trabalho que eu faço, ele me ajuda bastante no meu trabalho. Mas como eu não estava usando ele exclusivamente para o meu trabalho, eu estava usando ele para ver vida dos outros que não tá nem aí para mim, que eu ficava vendo rios o dia todo sem me agregar em nada, por isso que eu decidi excluir. Mas se eu falar para você que eu não vou mexer nunca mais, eu vou estar mentindo, porque vai chegar um momento que eu vou precisar instalar novamente. Mas enquanto eu não preciso mexer, eu vou continuar com ele excluído. Principalmente ele, o Instagram e o TikTok também, que são redes sociais que foi feita para você ficar preso ali e perder seu tempo. Então, enquanto não estiver me fazendo falta, vai se manter na lixeira do meu celular. Porque se eu soubesse que ia me fazer tão bem assim, eu tinha excluído já há muito tempo essa rede social. Então, talvez você que está vendo esse vídeo está passando o mesmo problema que eu passei, eu vou te dar uma dica. Talvez você está com essa angústia dentro de você e você acha que é uma depressão e tudo mais. Se você for ao médico, o médico ele vai olhar pela ciência, né? Vamos dizer assim. E vai te falar que você precisa de uma terapia e tudo mais. Só que antes de você procurar um médico, faça isso que eu fiz. Cria esse hábito de anotar o seu dia a dia num caderno para você estudar e entender qual é o seu passo a passo. O que você faz que que talvez está desencadeando tudo isso. Talvez você entende que você passa mais tempo nas redes sociais do que viver sua própria vida. Talvez você vai conseguir entender isso. Entendeu? Então, se você passa por esse problema, hoje existem alguns aplicativos que você consegue limitar o uso, né, das redes sociais, você consegue limitar ali. Chega um certo período que ele corta, você não consegue mais mexer. Mas isso fica no seu controle, que você pode ir lá, excluir o aplicativo e continuar mexendo. Eu te aconselho, se você estiver passando por esse problema, eu te aconselho drasticamente a excluir de fato a sua rede social mesmo ali, para você sentir ali, pelo menos fica ali 2, 3 meses ali sem mexer, para você sentir se vai ter algum efeito. Se surtir efeito, cara, continua excluído. E aí, não basta só você excluir a rede social, tá? No meu caso, não bastou só eu excluir. Eu tive que recriar uma rotina um pouco melhor para mim, que adequasse mais no meu dia a dia, que foi aí que eu voltei a fazer academia de novo, coisa que eu tinha deixado de lado também. Voltei a pedalar de novo, voltei a passear com a minha cachorra, voltei a ter aquele convívio maior com meus filhos, com a minha esposa. Então isso me ajudou bastante. Então não basta só você excluir e achar que vai acontecer alguma coisa, não. Se você excluir, você vai adequar a sua rotina e entender o que você pode fazer naquele tempo que você ficava
mexendo na rede social, o que você pode fazer para substituir aquele tempo perdido? Não sei, fazer uma caminhada, ler um livro, jogar bola, fazer uma natação, não sei. Aí você vai se adequar na sua nova rotina. Mas o conselho que eu vou dar para você que está passando por esse problema que eu passei. Se for isso mesmo, se você entender que é a rede social, que é principalmente o Instagram, eu vou te dar um conselho que mudou minha vida e que talvez vai mudar a sua também. Exclua sem medo de se arrepender depois. Vai ser a melhor coisa que você faz na sua vida. E quando você excluir, entenda o seguinte: eu estou excluindo a minha rede social para viver a vida real que muita gente quer viver e não consegue porque está travado demais na rede social. Ou seja, a pessoa vive uma vida de ilusão, né? A pessoa talvez está num restaurante, mas quer postar que está naquele restaurante, mas não curte aquele momento ali no restaurante. Só para vocês entenderem. Então, se você excluir, curte a sua vida, curte o momento, sabe? Quando for fazer uma caminhada, caminha, respira, vê ali o ambiente que você está caminhando, curte o momento, que você vai ver o tanto que vai te fazer bem, tá? Se você está passando por esse problema também, deixa nos comentários o que você acha, se realmente faz sentido ou não. Para mim fez muito sentido eu excluir literalmente o Instagram. E você? Faria sentido? Deixa nos comentários aí para mim entender também a sua história.